20 minutos por dia, isso mesmo, apenas 20 minutos por dia é o suficiente para você calar a voz da procrastinação nas próximas 20 horas do seu dia. Isso mesmo, eu estou falando apenas de 20 minutos ao longo do seu dia. E o que é essa voz da procrastinação? Sabe quando você acorda e tem uma vozinha aqui dentro da sua cabeça que fala para você, dorme só mais 5 minutinhos? Você tem que ir para a academia, você tem um monte de coisa para fazer e assim que você acorda, ela vem para você e fala que você está cansado, que você precisa dormir mais um pouquinho. É aquela voz que sempre ela fala para você, deixa para depois. Essa voz, ela tem todas as desculpas do mundo. Ela fala para você que tá frio, ela fala que você tá cansado. Essa voz é um pé no saco dentro da sua cabeça. E essa voz, ela sempre vai contra os seus objetivos. Se você quer se dedicar a uma atividade física, por exemplo, para você conseguir chegar no seu corpo mais saudável, essa voz o tempo inteiro vai falar para você não fazer essa atividade física. O tempo inteiro ela vai falar alguma coisa que vá contra esse seu objetivo. E essa voz ela fica na sua cabeça presente durante o dia inteiro. Todo santo dia ela está dentro da sua cabeça. Eu chamo essa voz de Shrek. Exatamente isso, é exatamente igual ao Shrek, porque se eu seguir o que essa voz quer, eu seria um Shrek na vida. Certamente eu vou deixar de fazer as coisas que mais me trazem resultados na minha vida se eu escutar exatamente essa vozinha. Essa vozinha, ela é a mãe da procrastinação. E você também vai ter uma voz dentro da sua cabeça, que é aquela voz que fala para você ir, para você realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Aquela voz que fala para você, vai lá e se matricula na academia porque você quer chegar no seu peso ideal. Aquela voz que fala para você, entrega aquele relatório, fica até 1 hora a mais no seu trabalho para você se destacar profissionalmente. Você também tem essa voz aí dentro da sua cabeça. Essa voz, eu chamo ela de Leônidas. Aquele espartano, sabe, dos 300, não sei se você já assistiu aquele filme 300, então. Eu chamo essa voz exatamente de Leônidas, porque para mim, essa voz, ela quer dominar o mundo. Ela é bem diferente da voz do Shrek, é bem diferente daquela vozinha que fica falando para você procrastinar. Só que essas duas vozes, elas existem dentro da sua cabeça. Todo minuto você tem essas duas vozes dentro da sua cabeça. Se você vai tomar qualquer decisão, se é comer um brigadeiro ou não, você vai ter essas duas vozes falando dentro da sua cabeça. Eu não sei se você é da minha época ou não, posso estar até revelando a minha idade aqui, mas tinha um desenho chamado Tom e Jerry. E tem até um episódio nesse desenho que aparece um anjinho e um capetinha. E cada um fala exatamente uma coisa diferente pro Jerry. Cada um fala exatamente uma coisa. Um fala para ir para um objetivo, o outro fala não vai para um objetivo. E é o que acontece exatamente dentro da sua cabeça. Essas duas vozes vão estar o tempo inteiro falando com você, o tempo inteiro conversando com você. Isso é coisa maluca da nossa própria cabeça. Eu não sei explicar exatamente o que é essa voz. Eu sei que ela existe, eu sei que eu escuto ela todo santo dia que eu acordo. Essas duas vozes estão lá. E quando você é uma pessoa que procrastina, quando você é uma pessoa que não consegue fazer as coisas que você realmente tem vontade, se você tem vontade de chegar 6 da tarde do trabalho e conseguir fazer um hobby, fazer uma atividade física que você gosta, pode ser sair para correr, por exemplo. Vamos dizer que você gosta de correr. Se você chega do trabalho e quer sair para correr e você não corre, porque você está cansado, você acaba deitando no sofá e ficando horas rolando no timeline, significa que dessas duas vozes na sua cabeça, a voz que venceu foi a voz do Shrek. Porque ela falou para você que você estava cansado e que não era para você ir correr. E você não foi correr. Então você perdeu para a voz do Shrek. Na verdade, a voz do Leônidas perdeu para a voz do Shrek. E o contrário também é verdadeiro. Se você chega do trabalho e vem aquela vozinha na sua cabeça e fala, eu tô cansado, só que mesmo assim você sai para correr, a voz do Leônidas, ela venceu o Shrek. É exatamente isso, é uma batalha entre os dois. É uma batalha entre esses dois guerreiros, entre o Shrek e o Leônidas. E se você é uma pessoa procrastinadora, significa que o tempo inteiro o Shrek está ganhando essa batalha mental.
Se você é uma pessoa que realmente entra em ação e faz aquilo que tem que ser feito, o Leônidas está ganhando essa parada. E isso tudo pode acontecer sem você ter controle nenhum dessa parada. Só que você pode assumir o controle dessa disputa entre os dois. Você pode exatamente treinar o Leônidas para vencer o Shrek. E o contrário também, você pode treinar o Shrek para vencer o Leônidas. Depende somente das suas atitudes ao longo do dia. Quanto mais você procrastinar, quanto mais você deixar para depois, quanto mais você fizer aquilo que o Shrek fala para você, mais você vai fortalecer o Shrek. E quanto mais você fizer o que o Leônidas fala para você, mais você vai fortalecer o Leônidas. Essas duas vozinhas, elas se alimentam através da sua ação. Se você fizer aquilo que elas mandam, essa vozinha ela fica mais forte. Isso mesmo. Você treina essas duas vozes na sua cabeça todo santo dia. Os 7 dias da semana você está treinando essa voz na sua cabeça. Assim que você acorda, você toma uma decisão de levantar ou não da cama, de tocar o botão do soneca ou não. E se você toca o botão do soneca, você está fortalecendo o Shrek. Se você levanta, você está fortalecendo o Leônidas. Então, as suas atitudes, elas vão influenciar em qual das duas vozes você vai treinar aí dentro. Uma coisa é fato, se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa treinar o Leônidas. Você não precisa treinar o Shrek. Se você treinar o Shrek, você vai ser um Shrek na vida. Agora, se você treinar o Leônidas, não. Você vai ser um campeão, um vencedor nessa parada, saca? Então é muito importante que você tenha o controle de qual dessas duas vozes irão falar com você durante todo o seu dia. E você pode treinar o Leônidas através de um exercício. Claro, todas as atitudes que você for fazer ao longo do seu dia, elas vão treinar uma das duas vozes. Mas tem um exercício que faça com que você realmente fortaleça o Leônidas. Que você faça com que o Leônidas ele cale o Shrek, que ele fique tão forte, mas tão forte que quando o Shrek abrir a boca para falar para você que você está cansado, que você precisa só dormir mais 5 minutos, aquilo vai ser literalmente extinguido da sua cabeça na hora. E essa atividade é exatamente a meditação. Isso mesmo, apenas 20 minutos de meditação por dia podem fortalecer o Leônidas pelas próximas 20 horas ao longo do seu dia. O fato de você parar apenas 20 minutos e se concentrar mentalmente muda completamente o jogo. A meditação é o melhor exercício para você desenvolver inteligência emocional. Inteligência emocional é o simples ato de você conseguir controlar os seus sentimentos e os seus pensamentos. Você não ser influenciado pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Não, você tem o sentimento, você tem o pensamento e você toma a decisão daquilo que você realmente quer, independente de qual seja o seu sentimento. Isso é inteligência emocional. E a meditação é quem te traz esse controle mental. Esse controle mental é exatamente fortalecer essa voz dentro da sua cabeça que fala para você dominar o mundo. Essa voz que fala para você chegar e destruir na academia para você chegar no seu peso ideal. Essa voz de dominar o mundo que fala para você, cara, vamos ser promovido, vamos ter um salário melhor, vamos conseguir aquele cargo que a gente tanto quer. Essa vozinha, ela precisa ser fortalecida dentro da sua cabeça. Então, a meditação, ela vai te trazer esse fortalecimento. E até no final desse vídeo, eu vou te ensinar uma maneira simples de meditar. Uma maneira super fácil que você vai poder aplicar isso no seu dia e você vai ver quanto o Leônidas vai crescer dentro da sua cabeça. E eu te falo isso porque eu era uma pessoa que sofria demais com essas decisões de eu preciso ir para academia ou não, eu levanto ou eu durmo mais 5 minutos, eu me dedico mais ao meu trabalho ou não, ou eu estou cansado. Eu sofria muito com essas decisões, porque o Shrek, ele praticamente dominava a minha mente. O tempo inteiro era: eu estou cansado, não tem porquê eu ir treinar, sendo que eu estou cansado, tá tudo bem
se eu não for treinar hoje? E aí eu não ia uma semana, 2 semanas, eu sumia, eu desaparecia da academia. Por quê? Eu perdia para essa voz e ainda era enganado por ela, que eu achava que estava tudo bem. Eu aceitava ainda que, não, você realmente estava cansado. Não, nada disso. Se eu não estou em busca dos meus objetivos, significa que está tudo errado, não está nada certo. Se eu estou fazendo coisas que não me levam onde eu quero chegar, está tudo errado, eu preciso mudar esse jogo. E nessa época, a minha performance era muito baixa, porque essa própria voz do Shrek, ela destrói a sua performance ao longo do dia. Porque deixar de ir para academia, chegar do trabalho, por exemplo, às 6 da tarde, deitar no sofá e ficar rolando timeline, não é ter performance, isso não é performance. Isso é simplesmente procrastinar, isso é simplesmente contra a performance. O celular despertar e você já sair correndo para o trabalho, você não ter nenhuma hora de café da manhã, nem fazer uma atividade física, o trabalho ser a sua primeira atividade ao longo do dia, isso não é performance. Isso é simplesmente vender 5 dias da sua semana somente para o trabalho e não fazer nada daquilo que você gosta. Ou seja, escutar o Shrek é você não ter performance. E nessa época eu não tinha absolutamente nada de performance. Eu simplesmente só trabalhava. E quando eu descobri a meditação, eu comecei a entender que ela me daria esse poder de fortalecer o Leônidas, de fortalecer essa vozinha dentro da minha cabeça que fala para mim, vamos dominar o mundo. Porque a meditação, ela nada mais é do que um exercício físico. Você não vai para a academia e você não faz supino para treinar o peito, por exemplo? Pois é, a meditação, ela é exatamente isso, igual a academia, igual fazer um supino e treinar peito. Só que a meditação é treinar a sua mentalidade, é treinar exatamente os seus pensamentos. Nada mais, nada menos do que isso. Tem pessoas que acham que meditação é coisa de pessoas esquisitas, por exemplo. Isso já foi muito comum antigamente. As pessoas confundiam a meditação com as pessoas hippies, por exemplo, pessoas que não tinham nada para fazer da vida e ficavam simplesmente ali parado pensando em nada. As pessoas confundem muito isso. Elas acham que meditação é coisa de gente esquisita, mas não é nada disso. Para você ter uma ideia, a meditação é uma das habilidades essenciais para os profissionais do futuro. Porque daqui para frente, a gente já tem acesso a todas as informações. Então a gente não precisa mais ter um raciocínio lógico muito exato. Você não precisa ser bom de matemática, mas para ser um engenheiro, por exemplo. Você já tem calculadoras que fazem isso, você tem o Google, que te dá a resposta para tudo que você quiser. E o que vai diferenciar os profissionais do futuro são os profissionais que têm um controle emocional, aqueles profissionais que sabem lidar e tomar uma boa decisão quando a situação não está ao seu favor, quando as emoções elas acabam afetando a sua decisão. Se você tem um controle emocional, você consegue decidir com clareza. E essa habilidade é o que os profissionais do futuro vão precisar. Ou seja, esse controle mental ele é extremamente importante para qualquer um hoje em dia. Qualquer pessoa precisa dessa habilidade do controle mental. E o maior exercício que você faz para você ter esse controle é exatamente a meditação. Muitas pessoas podem achar que isso até não funciona, mas cara, por ano sai mais de 1000 estudos científicos comprovando os benefícios da meditação. Isso traz muita clareza para sua mente. E eu te falo tudo isso não porque eu li em um estudo, não porque eu li em um artigo, não. Porque eu presenciei isso na minha vida. A partir do momento que eu estudei sobre meditação, eu fiz um curso, eu fui a fundo para realmente desenvolver essa habilidade de meditar. Cara, o jogo mudou completamente para mim. E eu digo jogo aqui dentro da minha cabeça. Eu comecei a ter uma performance muito mais elevada do que a que eu tinha antes, porque eu aprendi a fortalecer o Leônidas, não fortalecer o Shrek dentro da minha cabeça. E se você achar que você não tem tempo para fazer uma meditação, que é parar 20 minutos
ao longo do seu dia, que a sua rotina ela é extremamente corrida, cara, se você não tem 20 minutos por dia, é aí que você precisa meditar. É aí que realmente você precisa parar esses 20 minutos e clarear as suas próximas 20 horas. Porque o grande benefício de você fortalecer essa voz do Leônidas é que você para de perder tempo com aquilo que não faz sentido para você chegar naquele objetivo. Você procrastinar é você jogar tempo fora. Você deitar no sofá e ficar rolando o timeline é jogar seu tempo fora. Você poderia pegar essa 1 hora que você fica no sofá e ir para academia, para se dedicar ao seu corpo, para se dedicar à sua saúde. Ou seja, o ato de procrastinar é perder tempo. Agora, quando você para 20 minutos por dia para clarear as suas próximas 20 horas, cara, você está literalmente ganhando muito tempo ao longo do seu dia. Porque esses 20 minutos farão com que você não procrastine nas próximas horas. Ou seja, parar 20 minutos ali, naquele momento, fará com que você renda melhor ao longo do seu dia. Fará com que a sua performance seja elevada ao longo do seu dia. E mesmo que você não consiga parar esses 20 minutos para meditar, que você não consiga parar 5 minutos porque você é uma pessoa muito elétrica, porque você não consegue ficar 5 minutos parado, quem dirá 20 minutos parado, isso é só questão de treino. Eu também não conseguia fazer nada disso. Na verdade, quando eu comecei a meditar, eu fazia 3 minutos. Depois eu passei para 5 minutos. Isso dava um trabalho do caraca. Era muito difícil ficar esses 5 minutos parado, meditando. Para mim, eu não conseguia. Só que isso é simplesmente falta de treino. É como você ir para academia. Você não vai para academia e você não vai pegar 20 quilos no supino direto. Não. Você vai começar com 5, depois 10, 15, para depois você chegar nos 20. É um processo, é um treinamento. Você tem que entender que esse controle mental, esse exercício mental, é a mesma coisa se você fosse exercitar um músculo. É o mesmo processo. A sua mente é exatamente isso, um músculo e um músculo treinável, um músculo que você consegue fortalecer ele da mesma maneira que você consegue fortalecer qualquer músculo no seu corpo. Tem gente até que às vezes é meio frustrado com a meditação porque já tentou meditar e para ela foi uma catástrofe. O maior erro que você pode tentar cometer ao meditar é tentar ficar brigando com essas vozes dentro da sua cabeça. É exatamente você ficar brigando com esses seus pensamentos aí dentro da sua cabeça. Você para 5 minutos para meditar e você fica tentando controlar aquilo que você pensa. Esquece. Você não tem esse controle na sua mão. Se um pensamento ele aparece na sua cabeça, você tem que saber como não focar nesse pensamento, não como eliminar esse pensamento. Uma das grandes frustrações na meditação é exatamente essa, você tentar controlar os seus pensamentos. Quando você senta para meditar, você tem que ser inocente igual uma criança. Se o pensamento aparecer na sua cabeça, você não vai tentar controlar ele. Tudo que você vai fazer é olhar para ele e falar, legal, e continuar focando naquilo que você precisa focar. É exatamente isso, ser inocente e não querer ter esse controle. Nós, depois de adulto, a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer controlar todas as situações que acontecem ao longo do nosso dia. Só que esses pensamentos não estão no seu controle. Quanto mais você meditar, mais fácil vai ser de você focar naquilo que você precisa focar. E eu vou te ensinar como meditar, uma estratégia super simples e rápida, que você vai conseguir fazer essa parada. E você vai ter um foco ao longo desse processo. É esse foco que vai te guiar durante todo esse tempo que você estiver meditando. Você nunca vai tentar brigar com os seus pensamentos. Não, não faça isso. E muito menos faça isso uma vez ou outra na sua vida. É como eu te falei, isso é como um músculo. Não adianta você ir para uma academia e tentar ganhar massa muscular, por exemplo, ou perder peso, vamos dizer perder peso. Não adianta você ir para a academia com o objetivo de perder peso e você aparecer lá 3 vezes
na semana. Você quer perder 10 quilos e você vai 3 vezes na semana para academia? Isso é um absurdo. Como que você acha que você vai perder esses 10 quilos? Você pode até perder esses 10 quilos, mas você vai levar o dobro do tempo do que se você estivesse todos os dias se dedicando a essa parada. Se você tivesse os 7 dias da semana focando com performance exatamente nesse objetivo, você chegaria nele muito mais rápido. Porque às vezes quando leva até tempo demais, você acaba desistindo do processo porque você não vê resultados. Isso é uma das coisas que fazem com que as pessoas não consigam alcançar os seus objetivos. Por isso que eu falo que é importante você estar em alta performance os 7 dias da semana. Você não pode dar trégua para você perder, para você desanimar. Não, o objetivo é ganhar o jogo. O objetivo é realmente dominar o mundo. É isso que você tem que ter como objetivo. Hoje eu acordei para dominar o mundo e amanhã e depois durante os 7 dias da semana, o ano inteiro, o resto da minha vida, eu vou dominar o mundo. Esse é o sentimento que você tem que ter. Por isso que você tem que estar em alta performance os 7 dias da semana. E quando você medita uma vez ou outra, você está dando trégua. É como eu falei, a mesma coisa de você perder peso. Você está dando trégua. Você está criando a possibilidade de você desistir dessa parada. O jeito certo de você fazer essa meditação é os 7 dias da semana você fazer essa parada. Todos os dias você tem que fazer essa parada, porque você está treinando a sua mente. Você tem que lidar com a sua mente todos os dias. Se é sábado, se é segunda, se é domingo, o celular vai despertar e você vai ter essas duas vozes dentro da sua cabeça. Uma que é que no domingo você vai acordar às 10 da manhã e outra que é que no domingo você vai acordar às 5 da manhã e você vai sair e fazer aquele esporte que você gosta. Você vai passar as primeiras 4 horas do dia fazendo algo que você gosta e não dormindo, fazendo um esporte, um hobby, aquilo que você mais gosta. Eu, por exemplo, pego o domingo para pedalar, para correr, eu passo a manhã inteira praticamente fazendo uma atividade física, porque eu gosto dessa parada. Ou seja, você ter esse controle tem que ser os 7 dias da semana para você realmente aproveitar a sua vida. Se não for os 7 dias da semana, você não vai conseguir colher os reais resultados dessa parada. Você vai apenas criar um falso resultado se você não fizer essa parada todos os dias. Tá, beleza, Guilherme, eu já entendi que a meditação ela é extremamente importante para mim, que é a meditação que vai fortalecer o Leônidas, que o Leônidas é quem tem que vencer o Shrek para eu conseguir dominar o mundo. É exatamente esse passo a passo que eu tenho que fazer. Mas, Guilherme, o negócio é o seguinte, eu não sei meditar. Então você pega um caderno aí agora, que eu vou te dar um passo a passo simples e objetivo, de forma com que você aplique essa parada e você realmente consiga meditar. E a parada é o seguinte, esse processo ele vai levar 4 semanas. Nossa, mas 4 semanas para aprender a meditar? Sim, 4 semanas para aprender a meditar. Porque tem pessoas que acham que as coisas é assim, do dia para a noite. Você vai fazer alguma coisa hoje, amanhã você já vai colher resultado. Não, a vida não é assim. Na verdade, se os seus pensamentos são de curto prazo, a melhor coisa que você faz para você mesmo, para você conseguir alcançar seus objetivos, é mudar tudo para o longo prazo. Ponto final. Se você mudar todos os seus pensamentos, todos os seus objetivos para o longo prazo, você vai resolver praticamente todos os seus problemas e alcançar todos os seus objetivos. Porque focar no longo prazo só no começo que você não tem resultado, mas depois de um tempo você tem resultado, porque você vai estar colhendo o resultado daquilo que você já começou a focar lá atrás. Então é isso mesmo, são 4 semanas para você conseguir fazer essa parada. Durante essas 4 semanas você vai se dedicar, você vai se entregar para você fortalecer o Leônidas e para você destruir o Shrek nesse processo. E por que exatamente 4 semanas? Porque eu quebrei uma meditação de forma que ela fique simples e fácil para você, para que você consiga aplicar isso no seu dia. Quando eu fui meditar, por exemplo,
Eu tive uma semana só de treinamento. Durante essa uma semana eu passei estudando e na minha primeira meditação eu já tive que ficar 20 minutos meditando. E cara, eu não conseguia parar 5 minutos. Eu não conseguia. Eu já tinha tentado antes, fazendo 3 minutos, 5 minutos, como eu te falei, mas eu não conseguia fazer essa parada. Eu tive que ficar 20 minutos meditando. Foi muito difícil e muito sofrido também durante esse processo. Só que eu saquei que você pode facilitar esse processo. Se você quebrar esse processo e você for escalando esse processo, o jogo vai ficar mais fácil para você. E é exatamente isso que a gente vai fazer nas 4 semanas. A primeira semana você vai meditar durante 5 minutos por dia. Os primeiros 7 dias você vai meditar 5 minutos por dia. Na segunda semana você vai meditar 10 minutos por dia. Depois 15, até que na última semana você chegue em 20 minutos por dia. Os 20 minutos é o que é recomendado nos estudos científicos. Mostra que 20 minutos é um tempo ideal para você meditar. Por isso que a gente terá o objetivo de chegar nos 20 minutos. Por isso que você terá o objetivo de chegar nos 20 minutos. A gente vai fazer isso para esse processo não ser maçante para você. E o que você vai fazer? Como que você vai meditar? Cara, você não precisa de nenhum local mágico. Você não precisa de essência, você não precisa de almofada, você não precisa de nada para meditar. Tudo o que você precisa é de um ambiente tranquilo. Isso não importa aonde seja. Pode ser no seu trabalho, pode ser em um voo no avião, pode ser dentro de um Uber no banco de trás, pode ser em qualquer lugar, desde que não tenha tanto barulho. Você pode até mesmo meditar no meio do barulho, só que no começo é mais difícil você conseguir manter o foco quando tem várias distrações externas. Ou seja, tudo que você precisa fazer é sentar em algum lugar confortável. Não precisa ser perna cruzada, perna de índio, não, nada disso. Você só precisa sentar. Por que sentar? Porque não dá para fazer em pé. Se você fizer em pé, é capaz de você cair e se machucar. Ou seja, você tem que fazer sentado. Pode fazer até mesmo deitado. Só que geralmente deitado dá sono e você acaba cochilando. Então você vai encontrar um local tranquilo e você vai sentar. Lembrando, primeira semana, 5 minutos. E aí na hora que você for começar a meditar, você vai colocar um cronômetro do seu lado. Um cronômetro sem despertador. Você vai simplesmente ligar o cronômetro e vai começar a meditar. E quando você despertar, você vai olhar para ver quanto tempo se passaram. Se passou os 5 minutos, você para de meditar. Se não passou os 5 minutos, você volta a meditar. E isso você vai fazer para todas as etapas, para 5, para 10, para 15 e para 20. Se o objetivo da semana é o time de 10 minutos, você tem que chegar naqueles minutos, naqueles 10 minutos. Nem que você tenha despertado já umas 3, 4 vezes, não importa. Você vai ter que ficar aqueles 10 minutos ali. E aí quando você sentar, você vai colocar o cronômetro, você vai apertar no cronômetro, você vai fechar os olhos e você vai repetir a seguinte palavra dentro da sua mente. Shen-gi. Isso mesmo, Shen-gi. Não me pergunte o que significa essa palavra, porque essa palavra ela não tem significado e eu criei essa palavra para você. Isso mesmo, essa palavra ela não tem significado nenhum. Não tem tradução, não tem nada. Simplesmente eu escolhi ela e ela é Shen-gi. Você vai ficar repetindo essa palavra dentro da sua mente o tempo inteiro. Shen-gi, Shen-gi, Shen-gi. Quando aparecer outro pensamento na sua mente, ele vai tentar roubar o foco dessa palavra. Tudo que você vai fazer é continuar repetindo. Sempre que o seu foco sair para o pensamento, você vai simplesmente voltar para essa palavra. E você vai fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro vai ter pensamentos na sua cabeça. O tempo inteiro que você estiver trazendo foco para essa palavra, você está treinando a sua mente a exatamente tomar a decisão certa. Mesmo que aquela voz falar para você, dorme só mais 5 minutos, você vai conseguir trazer o seu pensamento depois
para você fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você se comprometeu a fazer, que é levantar da cama, por exemplo. Ou seja, esse processo de você passar o tempo inteiro focando nessa palavra e tirando o foco das distrações e sempre voltando para essa palavra, esse é o processo da meditação. Por isso que você não briga com o pensamento, por isso que você não tenta acabar com aquele pensamento. Não, você deixa o pensamento vir. Na hora que o pensamento vir, o seu foco for para lá, você tira o foco e você coloca o foco nessa palavra. Por que que essa palavra ela não tem significado nenhum? E por que que eu criei essa palavra para você? Exatamente pelo fato dela não ter significado, você não vai ficar pensando que raios que é essa palavra. Você não vai ficar dando significado para essa palavra. Porque se eu falasse para você que a palavra é água, por exemplo, quando você ficasse falando água, água, água na sua cabeça, ia te dar sede, você ia pensar num rio, você ia pensar numa garrafinha de água, você ia ficar viajando na batatinha quando a palavra fosse água, quando a palavra tivesse um significado. E como essa palavra ela não tem significado nenhum, isso faça com que o seu foco seja somente em repetir essa palavra. Tudo o que você precisa fazer nos 5 minutos é repetir essa palavra dentro da sua cabeça. E toda vez que o pensamento vier, você vai trazer. Toda vez que aparecer alguma coisa, você vai trazer. Isso vai treinar a sua mente. Isso é o ato de você ter emoções acontecendo, você ter pensamentos acontecendo dentro da sua cabeça e você conseguir tomar uma decisão de manter o foco rumo àquele objetivo. Isso que é treinar o Leônidas. Isso vai fazer com que o Leônidas jogue na alta performance, com que quando o Shrek vir falar coisas pro Leônidas, coisas para você, o Leônidas vai vir e vai calar a voz do Shrek, exatamente pelo ato de você estar treinando a sua mente a manter o foco. Isso mesmo, foco, foco total nessa palavra, foco total no seu objetivo. Isso é fazer com que a procrastinação ela suma da sua vida. Porque você só tem a procrastinação quando você escuta o Shrek. Se você não escutar o Shrek, você não tem procrastinação. Você só tem mundo a ser dominado. Então você fazer esse treinamento, ele vai mudar completamente o jogo. E por isso que esse treinamento, ele tem que ser no mínimo o resto da sua vida. Isso mesmo, você precisa todos os dias parar e se dedicar a isso. Porque se você parar de treinar isso, quem vai começar a dominar vai ser o Shrek. Então você precisa continuar dominando. Ou seja, esse processo super simples durante 4 semanas que você vai ficar sentado em um local confortável com um cronômetro e você não vai sair daquele local enquanto você não atingir aquele objetivo e ficar repetindo essa palavra, Shengyi, na sua cabeça, vai mudar completamente o seu jogo. E se você não estiver acreditando nessa parada, se você estiver achando que eu estou viajando, que eu estou falando batatinhas aqui para você, faça um teste e tire a prova real, se isso funciona ou não funciona para você. Eu estou falando algo que funcionou para mim, algo que realmente fez plena diferença na minha vida. E eu te falo, eu paguei R$3.000 para conseguir aprender a fazer essa parada que eu acabei de te falar em um vídeo gratuitamente aqui. Isso mesmo, todo esse passo a passo, tudo isso, eu paguei R$3.000 para poder aprender a ficar sentado repetindo uma palavra que ela não tem significado algum. E eu tô te entregando isso gratuitamente. Porque o meu objetivo é fazer com que você chegue na alta performance os 7 dias da semana. A meditação não é o que fará você chegar na alta performance. Não é você ter uma boa noite de sono, igual eu falei em vídeos anteriores, que vai fazer você chegar na alta performance. Não é uma estratégia que fará com que você jogue na alta performance os 7 dias da semana. Não! Quem estiver te falando que é apenas uma estratégia, você é uma pessoa mais produtiva, que você é uma pessoa que tem performance, que você é uma pessoa que conquista o sucesso, essa pessoa está mentindo para você. Porque tudo isso é um processo, é uma trajetória onde você tem que se desenvolver, onde você tem que ter uma metodologia que ela compila várias estratégias. São várias estratégias. É a meditação, junto com a alimentação, junto com uma noite de sono, junto com uma hidratação, junto com uma atividade física que fará
com que você jogue em alta performance. Só uma dessas pilares não vai fazer com que você jogue na alta performance. Para você realmente jogar esse jogo e dominar o mundo, conseguir exatamente aquele cargo, aquele salário que você gosta, chegar naquele corpo que você quer, riscar todas aquelas metas de começo do ano que você tem, você precisa estar na alta performance. Para isso você vai precisar de várias estratégias. A meditação, ela vai te ajudar a ter esse controle emocional, a ter essa tão sonhada inteligência emocional que todo mundo fala. Uma simples atividade, um simples exercício, 20 minutos por dia, vai te trazer isso. Só que isso é apenas um acelerador para você chegar na alta performance. Não é isso que vai fazer você chegar na alta performance. Mas quando você compilar todas essas estratégias e realmente ter um estilo de vida onde você consiga executar todas essas estratégias, aí sim você está pisando em alta performance. E como eu sempre falo, não adianta de nada você passar horas aqui comigo nesse conteúdo, horas vendo todos os meus vídeos e aprendendo várias estratégias sobre alta performance se você não aplicar nada. De nada vai adiantar. Você vai estar simplesmente jogando o seu tempo fora. E aí eu aconselho que você vá fazer outra coisa, por exemplo, do que jogar seu tempo fora. Então pegue essa estratégia, eu te dei um passo a passo aqui super simples. Pegue essa estratégia, aplique 30 dias da sua vida. Se der certo, você vai querer essa parada para o resto da sua vida, porque você vai ver o controle mental que você vai ter nesse jogo. Se não der certo, tá tudo bem, continuamos amigos e você segue a sua trajetória buscando outras estratégias que vão te deixar mais produtivos ou que farão com que você saia da procrastinação. Mas eu tenho plena certeza no mundo. Eu sou capaz de apostar um suco de laranja com você que essa parada vai dar certo. Isso vai mudar completamente o seu jogo. Então, recapitulando, só para ficar simples. 4 semanas, 5, 10, 15 e 20 minutos por dia, cronômetro do lado, sem despertador, repetindo a palavra Shen-Gi, 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 sem parar. Apareceu outro pensamento, só volta para a palavra Shen-Gi e não brigue com o pensamento. Esses 20 minutos mudarão completamente o jogo para você. As próximas 20 horas serão muito mais claras e com muito mais performance. Beleza? Então é isso, um forte abraço, eu espero que esse conteúdo tenha feito total sentido para você e que você vá aplicar essa parada, beleza? Então é isso, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!